Salmo 6, verso 3. Amém? Diz o texto sagrado: até minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Repetindo: até minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Quero convidar os irmãos a abrir comigo no último livro da Bíblia, em Apocalipse. Apocalipse 6, o verso 9 e 10. Amém? Diz o texto sagrado: e havendo aberto o quinto selo, debaixo do altar, as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue? Aliás, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Mas a expressão e o tema da mensagem: até quando, Senhor? Senhor, até quando? Põe a mão. Já oramos bastante aqui, e eu fiquei aqui. Eu confesso que depois da oração do pastor Ailton, dos demais pastores, eu falei assim: eu não vou pregar hoje não. Eles ministraram a mensagem profética na oração deles, mas aprove Deus me trazer nesta noite. Coloque a mão sobre o seu coração e diz para Deus assim: Senhor, fala comigo, não o que eu quero, mas o que eu preciso para ser abençoado, no nome de Jesus. Não deixa sobrar nada. Agora deixa eu fazer a minha oração. Espírito Santo, tira do meu coração toda vaidade, todo orgulho, toda soberba, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não te louva. Tira, Senhor. Não deixa que a vaidade impeça a tua Shekinah se manifeste entre nós. Tenha liberdade, porque estamos na tua casa, né? Estamos diante da tua face, estamos para glorificar o santo nome de Jesus nessa noite. É o que oramos e mais uma vez te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda Jesus quem puder e dá um glória a Deus aí. Podeis assentar. Aleluia. Podeis sentar. Aleluia. Senhor, o salmista diz no Salmo 6, o verso 3: até minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? E nessa noite o Senhor me trouxe uma palavra para ministrar com esse tema: até quando? Aleluia. Amém? Eu posso categoricamente afirmar que em algum momento da nossa vida a gente faz essa pergunta a Deus: Senhor, até quando? Eu quero só perguntar aqui: quem é que tem uma promessa de Deus na sua vida? Levanta a mão assim para mim ver. Não, quem tem uma promessa de Deus na sua vida? Levanta bem alto para mim ver. Há um momento que nós perguntamos a Deus: Deus, eu tenho a promessa, o Senhor disse que ia me abençoar nisso ou naquilo, cumprir essa e essa promessa, mas até quando? Porque parece que as promessas de Deus se esvaiu, se foi. Parece que estamos remando contra a maré. Quanto mais precisamos da promessa, parece que a promessa foge da gente. Nesse momento a gente bambeia as pernas, enfraquece, o ânimo fica pequeno, a esperança começa a enfraquecer. A fé, a Bíblia diz em Hebreus que o justo viverá da fé, mas nesse momento a fé começa a ficar desvanecida. E nesse momento, prostramos diante de Deus, derramamos em lágrimas, dizendo: Deus, até quando? Outro dia eu orava e dizia: Deus, se o Senhor cumprir 50%, me faz um adiantamento aí, 50% das promessas que o Senhor já me fez. Até quando? Eu quero que você pense na tua luta, no teu problema, na tua promessa e diz assim:
É verdade. Até quando, Senhor? Talvez você entrou nessa igreja, nesta noite, dizendo para si mesmo: Deus, até quando? Será que hoje é o dia? Porque a cada dia que o sol raia no horizonte, estamos esperando que seja o dia da nossa virada. Eu estava ali orando e falei: Deus, com todo respeito e carinho, porque eu reconheço isso, eu falei: meu Deus do céu, pastor, aí fez oração ali que eu fiquei intimidado, fiquei mesmo. Eu louvo a Deus porque sou pequeno, pastor. Eu louvo a Deus porque sou pequeno. Um dia quando eu passei pelo meu vale, que o senhor conhece o livro, eu orava da seguinte maneira: Deus me faça grande. E eu citei alguns pregadores renomados no Brasil e fora dele. E você disse assim: tem muitos grandes pregadores, eu quero fazer diferente na tua vida. Eu te salvei, aliás, estou passando contigo no vale para tu aprender a fazer a diferença. Eu te levantei com um ministério específico: curar os feridos de alma. Aleluia. Eu não tenho preocupação em fazer um reteté aqui, pular, sapatear, mas eu quero profetizar nessa noite. O ministério, cada um fica na vocação que foi chamado, e Deus me deu o ministério para restaurar a alma ferida. Nesta noite eu não entrei aqui como pregador, eu entrei aqui como profeta para dizer que o tempo da sua bênção pode ser agora. É só você crer, porque o milagre pode acontecer na sua vida nesta noite. Há momento que a gente precisa, eu tenho uns 40 DVDs em casa de grandes pregadores, e aí a gente para ouvir e ver coisas grandes acontecendo, aleluia, grande movimento, mas tem uma coisa no íntimo da nossa alma, a grande luta que a igreja está enfrentando no século 21, não é o pecado, porque o pecado, a igreja entendeu que o sangue de Jesus tem poder de perdoar e purificar de todo o pecado. O grande problema da igreja do século 21 é a área emocional, as feridas da alma, e Davi estava enfrentando isso quando ele disse: até quando, Senhor? Porque à noite eu choro, à noite eu gemo com os meus problemas solitários. Eu sei que tem pessoas nesta noite que estão passando por isso, mas eu quero profetizar: você vai sair daqui do jeito que entrou, se quiser, porque o Jesus que eu creio, o Deus que eu creio, Ele está aqui para fazer a diferença na tua vida desta noite. Recebe aí. Quem pode levantar a mão e adore ao Senhor e dar um brado de glória a Deus. Até quando? Até quando? Até quando, Senhor, os meus inimigos vão zombar da situação que eu estou passando? Até quando os meus inimigos vão começar a zombar e dizer: é só mais um, vai perder, não vai chegar lá? Até quando eu vou ouvir o inferno fazendo uma torcida, dizendo: ele perdeu? Até quando o inimigo vai achar que eu não posso vencer? Até quando? Ei, eu quero dizer para você nesta noite: o teu inimigo não sabe com quem está mexendo. Você não é qualquer uma, você não é qualquer um. Você tem um DNA, nas tuas veias tem o sangue do Cordeiro. Você é descendente da tribo de Judá. Você não é qualquer um. Você tem sangue azul. Você é sacerdote real. Você é escolhido de Deus. O Espírito de Deus está em você. Recebe quem crê. É por isso que o inferno está querendo te parar, porque ele sabe que você não é qualquer um. Você, se crê, você vai sair chutando os demônios por aí e dizendo: eu já venci. Eles não podem parar diante do vencedor. O inferno vai ter que fugir, as trevas vão ter que sair, o inimigo vai ter que abandonar a tua história, porque Deus está dizendo que a tua história, quem cuida dela é Deus. É Deus, é Deus, é Deus. Recebe aí quem tem uma história para ser cuidada nesta noite. Aleluia. Senhor, até quando?
Até quando na minha casa eu vou sentir como se não morasse lá? Até quando eu vou ver o diabo afrontando-a, usando às vezes os de casa para se levantar contra mim? Até quando eu vou ver Satanás tentando destruir a minha herança, os filhos? Até quando eu vou ver o meu marido, a minha esposa, dando lugar à sua boca para me ofender, me humilhar? Até quando? Até quando o meu casamento vai andar na corda bamba? Até quando? Até quando eu vou ter que sentir a dor na alma e ficar chorando pelos cantos? Até quando? Deus está dizendo, é hoje. Deus não tem para amanhã a bênção que Ele pode fazer hoje. Deus não precisa de tempo para operar milagre. O Senhor só precisa de um coração quebrantado e de um coração cheio de fé. Se você tiver o coração quebrantado diante do Senhor nesta noite e crê que Ele é poderoso, que Ele é superior ao teu problema, pois o teu milagre está a caminho. É nesta data, é 14 desse mês de abril que o Senhor já escreveu a mudança de vida na tua história. Recebe aí e começa a lutar com o anjo de Deus nessa noite, dizendo, eu não quero que tu voltas com a minha bênção, eu quero ela inteira nessa noite. Recebe aí se você crer e adore ao Senhor. Pastor, tu está dizendo tudo isso porque tu conhece minha história. Se eu contar para ti, tu vai ficar deprimido e vai me dar razão. É porque tu não conhece a minha. Com exceção ao pastor Ailton que conhece. Leu lá um pouco uns trechos no meu livro. Eu acredito que ele leu alguma coisa lá. Eu orei 6 meses pedindo a Deus que tirasse a minha vida. Essa pergunta eu cansei de fazer ela. Senhor, até quando? Eu estava meditando nessa palavra, nessa mensagem hoje à tarde, e orando diante do Senhor. E o Senhor me respondeu, e eu vou responder aqui, com o tema de uma outra mensagem que eu tenho, só para esclarecer. O tema da outra mensagem é quando Deus não ouve, quando Deus não nos atende. Como diz uns aí, é forte, né? Até quando? Eu vou responder com o tema dessa mensagem. Eu cito alguns exemplos, mas vou citar 2 exemplos para responder isso aqui. Deus não ouve e não nos atende por 2 razões, em casos especiais. Por causa de pecado e falta de fé. E em segundo lugar, quando Deus tem um propósito. O grande problema nosso como servo de Deus é entender o propósito de Deus na prova. Eu fui para o vale aprender a cantar em cadeia como Paulo e Silas. Eu fui para o vale aprender que no momento de maior dificuldade é que Deus põe o ouvido para ouvir o nosso louvor. A grande oração dentro do momento de crise, de dificuldade, é o louvor. Mas quando Deus tem um propósito na prova, e eu vou citar só um exemplo bíblico, eu poderia citar vários. Lembra do nosso irmão Paulo? A Bíblia diz que ele orou 3 vezes sobre uma causa, e Deus não respondeu a ele. Disse, a minha graça te basta, Paulo. Imagine você estar enfrentando uma situação difícil, que você quer fugir dela, e você entra num propósito diante de Deus, quebranta-se diante do Senhor, e Deus diz, espera aí, nessa questão específica, é propósito meu. Vou citar mais um. Jesus orou 3 vezes no jardim e disse, Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E por último ele entendeu que era propósito de Deus que ele passasse por todo aquele sofrimento. Eu sempre digo que no sofrimento o cristão precisa entender que Deus está forjando, que Deus está trabalhando no caráter, na personalidade, que Deus está trabalhando no vaso,
para que esse vaso se torne aceitável diante do Senhor, para que Ele possa usar na terra. Os teus inimigos podem estar hoje zombando de você, achando que você já perdeu. Ei, fizeram assim com Jesus. Mas no reino de Deus e na presença de Deus, funciona assim. Quando os inimigos pensam que nos venceu, é das cinzas que Deus levanta um vencedor e uma vencedora. Deixa eu ver se tem alguém entendendo aí. Levanta a mão para adorar, se você crê nesta palavra. Adora o Senhor, diga: eu vou tomar posse da minha vitória. Posse está nas cinzas hoje, mas eu sei que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Deixa eu ver. Quem crê no Redentor aí, levanta a mão e adore ao Senhor. Ei, até quando, Senhor? Até quando eu vou passar noites sem dormir direito, perdendo sono e derramando lágrimas? Quando eu escrevi meu segundo livro, Vencendo os Traumas Emocionais e Feridas do Passado, eu virei noites, pastores, fazendo essa pergunta e gemendo diante do Senhor. E Deus disse assim: ei, o meu tempo não é o seu tempo. Na minha agenda, você já é vencedor. Um dia eu olhei para Deus e disse assim: Deus, mas aquela bênção que eu tanto quero, ela está boa, eu estou vendo ela ali, ela está perfeita, pode me entregar. Às vezes a gente vê a bênção e fala: não, Senhor, aquilo ali está bom, pode estar, beleza, pode me entregar. E eu disse: não, Senhor, estou vendo que o negócio mudou, o quadro mudou, pode me entregar que a vitória é minha. Sabe o que Deus falou? Não, está pronto, não, chegou o tempo ainda não, eu estou no acabamento. Você pode dizer assim: pode me dar, Deus não te deu a benção ainda, porque a benção não está tão benção assim como precisa. Espera um pouco de Deus. Deus é detalhista. Um bom pintor se preocupa com os traços, com os detalhes da pintura, não com a tela toda pintada, mas com os detalhes. A assinatura do bom pintor está nos detalhes da pintura. Deus está assinando o quadro da tua vitória nesta noite. Deus está assinando. Quem tem história aí, quem tem um quadro para ser mudado, levanta a mão para receber. Diz: Senhor, a chave da minha vitória é esta. Eu não saio daqui e eu creio no milagre. Aplauda Jesus, quem pode dar um salve de palma bem forte para Jesus aí. Pastor, o meu problema é a enfermidade. Eu tenho dito para Deus que eu não aguento mais esse problema. Eu não sei que área é, mas eu sei que tem muitas pessoas que sofrem com enfermidades. O que é que eu faço, pastor? Tenho orado por onde eu tenho passado, pessoas que têm uma verdadeira farmácia em casa. Me desculpe o jeito de falar, porque a minha fé me permite isso. Não quero chocar a opinião e a fé de ninguém. Outro dia eu estava conversando até com o nosso amado irmão Nilson. Nós estávamos falando sobre alguns pregadores do Evangelho. Eu disse: olha, falei para Deus, o dia que eu quiser me parar o mistério, Ele me coloca enfermo. Aí eu paro de pregar a cura divina. Eu tenho passado, alguém disse: pastor, você já pensou, porque eu estou falando para famílias aqui, pastor, você já pensou em separar? Alguém outro dia disse: pastor, você tem luta? Tenho. Já pensou em separar da sua família? Eu digo: já pensei, mas repreendi o pensamento. Sabe por quê? Porque eu nunca ia pregar, eu não teria fé de ministrar restauração de família se a minha não tivesse sido, se a minha não permanecer. Eu não teria fé de ministrar cura divina se eu estou enfermo. A minha família, eu gosto muito de usar exemplo. O meu pai, quem entende um pouco de ciência sabe disso. O meu pai e a minha mãe, não gosto de falar o nome que eles dizem aí, porque é a mulher do diabo. Meu pai e a minha mãe tinham glicose alta. Meu pai morreu com complicações da glicose. Quando eu fui para o vale, eu aproveitei a ocasião, porque quando você está sendo moído, você está na mão de Deus, sendo quebrado, a gente tem que aproveitar a ocasião que está em audiência com o rei. Eu disse: muito bem, Deus, vamos fazer uma aliança. Tu está me arrebentando, me entregou na mão de Satanás para me destruir no vale. Pois bem, eu estou aqui, quebrado.
vamos fazer uma aliança com o Senhor. Não deixa que esse demônio da glicose alta entre no meu organismo. No meu segundo livro eu falo sobre isso. A grande arma do diabo é destruir o templo do Espírito Santo, que sou eu e você, nosso corpo físico. Algumas doenças como HIV, como a glicose alta, outras, elas degeneram todo o sistema do corpo humano. Isso é demônio. A partir de então não oro para enfermidade, eu oro para o demônio com aquele nome que foi batizado pela ciência ou popularmente. Atrás de cada enfermidade esconde um demônio. E eu disse para Deus, voltando aqui, eu disse para Deus, faça comigo uma aliança, que esse demônio chamado glicose alta nunca entra no meu corpo. Eu fiz em março agora 4,8. A minha irmã já teve problema, meu pai teve problema, minha mãe tinha problema. Agora eu vou dizer uma coisa, cientificamente, quem é filho de quem tem glicose alta, nessa idade já teria qualquer alteração no organismo, mas aqui nesse corpo não, porque aqui é templo do Espírito Santo de Deus. Eu não vou me prostrar diante da enfermidade, por quê? Porque enquanto Deus tiver ministério para mim nessa terra, eu vou orar por cura divina e dizer que o diabo vai ter que sair. Se Deus quiser me matar, Ele me mata. Mas quando ele fala, olha, chegou, agora eu vou permitir o mensageiro do diabo tirar a sua vida. Tudo bem, Senhor, estou aqui, mas eu não aceito. O que eu estou querendo dizer para você? Não aceito o diabo da enfermidade, seja que nome ela tem. Põe o dedo na cara desse demônio, de demônio, eu te rejeito do meu corpo, eu não te aceito. Sai em nome de Jesus. Aplauda quem pode, adore a Jesus quem pode, glorifica quem pode. Aleluia. Descobri uma coisa, o diabo só coloca enfermidade do corpo por permissão nossa. Eu vou explicar uma coisa para a igreja. Quando vem um pensamento, digamos que você está com uma dor no coração, uma dor, e aí o diabo vai vir um pensamento assim, isso aí é entupimento de veia, ou coisa desse tipo. Se você concordar com esse pensamento, você passa a ter entupimento de veia. Eu fiz uma aliança com Deus dentro do vale, que a glicose não vinha no meu corpo. Deus, feito. Eu pedi a Deus, disse, feito. O Senhor fez comigo aliança. Saí do vale. Um dia eu fui pregar ali no bairro Palmeiras. A iluminação é muito ruim na igreja lá, muito fraca. E eu fui ler a Bíblia e não enxerguei as letras da Bíblia. Foi de uma hora para outra. E eu vim para casa, o diabo, que é especialista na área psicológica, ele diz assim, é um sintoma da glicose, cegueira. E eu fiquei meio perturbado com aquele negócio. Falei, está amarrado, capeta, igual pentecostal, está amarrado, capeta. Mas aqui dentro ficou aquele negócio. Contra a verdade, nada podemos contra ela. Fiquei com aquele negócio. E eu fui orar, o Espírito disse assim, ei filho, eu fiz contigo aliança. Eu digo, mas Deus, eu estou vendo, eu estou ficando cego. Que negócio, eu só falo que me curou, mas eu estou cego, estou vendo sintoma. Ele diz, não, isso aí... E Deus me disse uma coisa interessante. Olha o que Deus me disse. Isso é normal. Eu digo, normal eu ficar cego, Deus? Espera aí. É normal. Eu digo, não, está errado. Vou no oftalmologista. Eu procurei e não conseguia. Deus travou o negócio do oftalmologista uns 3 meses. Não conseguia. Quando eu falei, Deus, espera aí, o Senhor é um Deus que mata a cobra e mostra ela morta. Se o Senhor realmente, então deixa eu lá fazer o exame. Aí naquela mesma semana, abriu porta, fui fazer o exame. Fiz. O interessante, que Deus tinha me dito assim, no final de semana, numa terça-feira, para ser mais exato, que era normal. Na quinta-feira, eu fiz o exame. O oftalmologista me diagnosticou, diz assim, moço, isso é normal, quantos anos você tem? Eu falei a idade, falei, ixi, você ainda durou muito, rapaz, isso é normal, isso é cansaço nas vistas. Todo ser humano, depois de 40 anos, tem cansaço nas vistas. Eu enxergo muito bem durante o dia, mas à noite eu coloco esse óculos para fazer leitura, só para leitura. Você não tem nada, suas vistas estão perfeitas. Aí eu fui embora, obrigado, tá, fui sair dali satisfeito, peguei um óculos só para leitura, fui embora. Na segunda-feira eu fui orar,
E aí me veio o pensamento, a voz de Deus, eu te falei que era normal. Em detalhe que o médico usou a expressão, isso é normal. Deus tinha me dito 2 dias antes, isso é normal. O meu Deus e o teu Deus sabe o que está falando. Nesta noite tenha ouvido espiritual para entender Deus, porque Ele vai te tirar desse buraco e te colocar cá em cima. Você não vai mais precisar perguntar, Senhor, até quando? Porque você vai ter resposta na ponta da língua. É agora que Deus faz o milagre, porque a fé gerada no teu coração é a fé que opera milagre. Se você crê, adore a Deus e diga, eu tomo posse. Deus fez comigo uma outra aliança. Eu sigo a voz do Espírito Santo, está mandando falar porque alguém precisa ouvir aqui. Dentro do vale o Senhor me disse assim, vou te mostrar sua ficha. E diz assim para mim assim, olha, antes do vale era uma vitória, 3 derrotas. Uma vitória, 3 derrotas, a proporção. E Deus diz, depois que eu te tirar do vale, nunca mais você terá derrota. Amém, glória a Deus, aleluia. Eu tive um problema com um celular caro que eu tinha, não uso mais celular caro. Na garantia o celular deu problema. Coisa simples, mas eu vejo a mão de Deus nisso. Escute isso aí, porque alguém precisa ouvir essa palavra. Senão o Espírito de Deus não colocava em meus lábios. Eu levei para a garantia não conseguiu resolver. Bom, eu não ia ficar no prejuízo, que na época era um dinheiro bem razoável. Eu fui para o Procon, para tentar chamar. O Procon não resolveu, porque a empresa nem sequer mandou representante. O advogado do Procon, isso em Patinga, me diz assim, que eu morei lá 15 anos. Me disse assim, olha, vai no juiz de pequenas causas. Eu fui. O juiz de pequenas causas marcou audiência e a empresa não apareceu nas todas as audiências marcadas no juiz. Conclusão. O juiz tentou bloquear as contas da empresa no Brasil para que pudesse me pagar. Não havia... A empresa tinha aberto falência e não havia contas no nome da empresa. Eu recebi um comunicado judicial dizendo que não havia mais nada, era recurso para a justiça, senão é engavetar o processo, como eles dizem, arquivar o processo. Aí eu falei, tudo bem, fiquei bem triste, Deus sabe o que faz. Um dia eu estava andando aqui na cidade, eu tinha mudado recentemente para Valadares, foi em 2008, e eu estava naquela JK, fazendo caminhada, eu não sei onde eu estava indo, mas eu estava andando, e eu lembrei da promessa de Deus. Eu disse, espera aí, Deus, o Senhor falou comigo dentro do vale que eu nunca ia ter derrota, mas é mais de 1.000 contos que eu estou tomando prejuízo. Isso é uma derrota. Eu li outro dia em Isaías, o Senhor dizendo assim, me lembra das minhas promessas que eu lhe fiz para que eu as possa cumprir. E eu disse assim, é uma derrota. Sabe o que Deus falou para mim, pastores? Você não sabe o que você está falando. Cala. Tudo bem, Deus, mas é uma derrota. Cala. Fiquei calado. Mas aqui dentro do meu coração, Deus me deixou perder essa. Tudo bem, por causa de 1.000 e poucos reais, eu vou caçar confusão com Deus, não sou besta. Mas tem uma coisa, é uma derrota. Fui resolver outra coisa em Patinga e por questão de ter passado ali perto daquele fórum, eu resolvi ir lá dar uma olhada. Falei assim, eu vou responsabilizar a loja que me vendeu, já que a empresa fabricante não vou responsabilizar a loja, vou receber meu dinheiro. Pensei nisso. Quando eu chego lá, na Secretaria do Judiciário, a moça, você não recebeu um comunicado lá? Não, eu digo não. É que a justiça achou uma prima lá, que tem um sobrenome da empresa, bloqueou as contas dela e nessa empresa tem dinheiro. Já está aqui liberado para você receber com juro, correção monetária, as multas de mora, etc, etc, etc. Eu digo, desde quando? A data. Naquela semana que eu tinha dito para Deus que eu tinha perdido na JK, Deus bateu o martelo lá no céu e disse, não, comigo não passa nada batido não. Deus é Deus que promete e cumpre. Se você tem uma promessa, se segura aí nessa cadeira onde você está, porque Deus vai te levantar, sair voando, mas eu não sei o que Deus vai
fazer, ainda que você tenha que andar sobre o oceano, Deus fará cumprir o milagre. Levanta a mão aí, levanta a mão e diga: Deus, o meu milagre está aqui, eu creio no teu poder. Glorifica a Deus quem pode, exalta a Deus quem pode. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, até quando? Até quando eu vou terminar com esse ponto? Até quando eu vou sofrer com essa dor na minha alma? Quando eu fui para o vale, eu gosto de falar sempre isso porque foi a minha referência, minha pós-graduação espiritual. Quando eu fui para o vale, pastores, amigos, muitas pessoas disseram para mim que era irreversível minha situação. Como eu disse no princípio, eu vou repetir, orei 6 meses pedindo a Deus que tirasse a minha vida. O que você pensar de humilhação, eu passei. Você pensar de dor, eu passei. Na primeira semana que eu fui para o vale, e eu comecei a orar, o Senhor disse assim: filho, eu vou te provar mais que provei a Jó. E eu sou daqueles camaradas que questiona Deus naquilo que Ele me diz. Ele tem que me provar dentro da Bíblia, mesmo sendo Deus, que é Deus que está falando comigo. Eu vou te provar mais que provei a Jó. Eu digo: Deus, espera aí, mais que a Jó não tem. E aí o Senhor mostrou dentro da Bíblia, quando Ele diz assim: quando Satanás pediu que provasse a Jó, a única coisa que eu não deixei que fosse provada em sua alma, porque a alma de Jó não tinha a unção que você tem hoje, que a igreja tem hoje, que é o Espírito Santo como Consolador. Jó não tinha o Espírito Santo como Consolador. Sabe naquele momento que você está querendo picar o pé no balde, desistir de tudo? Do teu lado senta o Consolador e diz assim: aguenta mais um pouquinho. Não é hoje, hoje eu vou dar um jeito. Deus diz: aguenta até amanhã ele faz muita coisa. Jó não tinha isso. Foi aí que eu senti que a dor na alma é muito pior do que uma dor física, por mais terrível que seja. A dor na alma arranca a tua paz, a tua vontade de viver, de comer, de alimentar, de dormir. E eu vou dar alguns exemplos aqui, que talvez, eu sei que tem pessoas aqui inseridas nesse contexto. Pastor, a dor na minha alma é por causa das humilhações que eu tenho passado. O senhor não faz ideia. Pastor, a dor na minha alma é por causa da decepção, que eu acreditei demais e traíram a minha confiança, pisaram nos meus sentimentos. Pastor, a dor na minha alma é por causa da ingratidão. Quanto mais eu faço, mais eu, como diz aí, eu dou a mão, me dá os pés. A dor na minha alma é porque quando eu espero ser amado, eu estou sendo odiado. De quem eu espero uma palavra amiga, carinhosa, eu estou recebendo só porrete. Pastor, a dor na minha alma é por causa da solidão. Eu estou falando de solidão e escrevi sobre isso. Solidão não é, irmãos, ficar literalmente, fisicamente só. Tem pessoas que estão no meio de uma multidão, que está deitado na beira da cama com uma outra pessoa do teu lado e se sente só. Eu estou falando da solidão interior. Muitas vezes nós queremos um ouvido para nos ouvir e estamos sozinhos porque não achamos um ouvido suficientemente amigo para nos ouvir e nos entender. Pastor, a dor na minha alma é por causa de um passado triste que eu tenho. E obviamente isso gerou traumas. Eu tenho orado por pessoas que dizem: pastor, eu não consigo ser feliz, porque toda vez que eu estou... Pessoas que romperam com um relacionamento e quando vai se unir a outro, fica com medo de sofrer da mesma maneira que sofreu no primeiro. Trava a felicidade, trava a paz, trava a alma por causa disso. E a pergunta que não quer calar:
Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Lá em Apocalipse capítulo 6, verso 10, o apóstolo João refere a essa pergunta. Os santos clamando por justiça, dizendo: até quando tu vai vingar os nossos inimigos? Até quando? Até quando, Senhor, o Senhor vai fazer a diferença? Vai tirar a minha história, a minha vida daqui de baixo e colocá-la em cima. E eu vou terminar com uma palavra profética na sua vida. Em tudo, Deus tem um propósito. Final de dezembro agora, desse ano que se passou, eu estava dizendo: Deus, isso é estreito demais. E numa visão, eu chamo, tem sonhos que é sonhos, o meu foi visão mesmo. Tem alguns sonhos que não são sonhos, são visão. Jesus veio a mim e disse assim: filho, tu está achando que está estreito? Vai ficar mais estreito em 2013, foi final de 2012. Porque aproxima o tempo de eu cumprir todas as minhas promessas que eu te fiz. E naquela visão, Jesus ia voltando, subindo assim, ele foi subindo. E ele parou a uma altura de uns 30 metros. E ele parou e virou para mim e disse: eu vou lhe dizer uma palavra que tu conhece muito bem. Eu citei essa palavra centenas de vezes no meu primeiro livro. Ele apontou o dedo para mim e disse assim: vou dizer uma palavra que tu conhece muito bem. E disse assim: nada escapa do meu controle. O inferno que hoje te persegue está sob controle de Deus. O inimigo que hoje se levantou contra a tua história e tua vida está sob controle de Deus. Pastor, o que você quer dizer com isso? É tempo de você quebrar as cadeias pelo louvor e adoração a Deus. Não, eu não estou dizendo que você não está em cadeia, eu estou dizendo que as cadeias vão se quebrar. Se você está passando por um problema, é tempo de você não ficar questionando até quando, mas é tempo de você dizer: ei, eu vou adorar a Deus, tendo ou não tendo, sofrendo ou não sofrendo, porque a minha alegria no Senhor, o meu louvor, não está condicionado ao que eu tenho, mas o que eu sou para Deus, o que Ele é para mim. Eu sou do meu amado é meu. Se você está entendendo, não olha para marido, não olha para esposa, não olha para filho, não olha para pai, levanta a mão para adorar se você tiver fé, e adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor bem alto quem tem fé. Eu quero ver se tem uma igreja de fé aí. Adore a Deus nessa noite, dá um brado de glória a Deus aí. Até quando? Até essa noite. Quero que você curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu vou te dar 30 segundos para você fazer uma apresentação pessoal da sua vida a Deus. Feche os seus olhos. Fala com Deus. Tem um cântico antigo que diz: encontre para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confie no Senhor. Eu realmente não sei o que você tem, mas uma coisa eu sei: indicar-lhe a cura. A cura que tu precisa para o teu milagre ser gerado está aqui. É você crer no Senhor, confiar nele, abrir o coração e não fica questionando a Deus. A Bíblia diz em Isaías que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos e os pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos. Confiar em Deus é não questionar a natureza dos seus planos, porque ainda que eu não conheço para onde Deus está me levando, eu vou fechar os olhos e vou deixar Ele me guiar. Deus sempre tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você. Aleluia. Eu vou, com a permissão do pastor, fazer uma oração aqui por você. Eu vou fazer 2 orações. Você que já orou, olha para mim, por favor. Tem alguém nessa noite
que entrou aqui que precisa entregar sua vida a Jesus? Alguém disse assim: pastor, eu já vou na igreja, faço as minhas campanhas lá. Vou dizer uma coisa: assim como um advogado não pode tomar a causa minha, mesmo que fosse meu irmão, meu parente, meu pai, porque legalmente eu tenho que assinar uma procuração legal para o advogado me representar perante o juiz. Assim Jesus, por mais amigo, por mais que ele me ame, se eu não entregar minha vida nas mãos dele, ele não pode fazer nada por mim. Se você não entregar a sua vida na mão do maior advogado que resolve todas as causas, que é Jesus, ele não pode defender diante do acusador, do promotor de acusação, que é Satanás. Portanto, nesta noite não é religião que salva. Nesta noite que você precisa sair daqui consciente, é que obedecendo a Jesus, as coisas mudam na sua vida. Tem alguém nessa noite que quer dar sua vida a Jesus, desviado, que desejou de reconciliar, ou quem nunca aceitou Jesus? Eu tenho minha igreja, tenho minha religião. Religião, eu disse e vou repetir, não salva. O que salva é Jesus. Levanta a sua mão onde você estiver, que no final do culto eu quero orar por você. Sem perca de tempo, porque eu quero ganhar um tempo para orar com os irmãos. Onde está a primeira pessoa? Tem alguém aqui? Se tem, levanta a sua mão. Você, moço, está entregando a sua vida. Tem mais alguém? Onde está? Seja corajoso como esse moço fez. Onde está outra pessoa que pastor, minha vida está um inferno, eu preciso fazer um concerto, uma aliança com Deus. Onde está? Tem mais alguém? Eu sei que tem, o Espírito de Deus me diz que tem. Seja corajoso ou corajosa. Não quer vir? Eu vou ganhar tempo, vou pedir que o pastor da igreja, o pastor aqui, ora com ele, para mim ganhar tempo, tá bom? Ora e ministra sobre ele, eu vou continuar aqui fazendo a obra de Deus. Agora eu vou apontar o dedo em algumas pessoas que o Espírito de Deus... Salmo 6, verso 3. Salmo 6, verso 3. Amém? Diz o texto sagrado: até minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Repetindo: até minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Quero convidar os irmãos a abrir comigo no último livro da Bíblia, em Apocalipse. Apocalipse 6, o verso 9 e 10. Amém? Diz o texto sagrado: e havendo aberto o quinto selo, debaixo do altar, as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue? Aliás, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Mas a expressão e o tema da mensagem: até quando, Senhor? Senhor, até quando? Põe a mão, já oramos bastante aqui, e eu fiquei aqui. Eu confesso que depois da oração do pastor aí, dos demais pastores, eu falei assim: eu não vou pregar hoje não. Eles ministraram a mensagem profética na oração deles, mas aprove Deus me trazer nesta noite. Coloque a mão sobre o seu coração e diz para Deus assim: Senhor, fala comigo, não o que eu quero, mas o que eu preciso para ser abençoado, no nome de Jesus. Não deixa sobrar nada. Agora deixa eu fazer a minha oração. Espírito Santo, tira do meu coração toda vaidade, todo orgulho, toda soberba, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não te louva. Tira, Senhor. Não deixa que a vaidade impeça a tua Shekinah se manifeste entre nós. Tenha liberdade, porque estamos na tua casa, estamos diante da tua face, estamos para glorificar o santo nome de Jesus nessa noite. É o que oramos e mais uma vez te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém.